Olá, muito boa noite para todo mundo. Em noite de lua ausente e tendo sobre a mata como um presente da natureza a beleza do céu pintado de estrelas de prata, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV parou e se arranchou numa clareira lindeira da estrada e uma viola choradeira animou a pionada para pegar na cantoria, que vai começar agora com a prosa abrideira do dia. No país inteiro, os companheiros boiadeiros e as companheiras fazendeiras continuam em grande consumição, perguntando, querendo saber quando é que a China vai reabrir a porteira do seu mercado e cancelar a suspensão da exportação de carne bovina brasileira. Conforme já é do conhecimento geral, esta decisão de parar com a embarcação foi tomada pelo próprio governo brasileiro, no já distante dia 4 do mês passado, depois que foram encontrados 2 casos de falsa vaca louca no rebanho nacional. No começo desta trapeira, o pessoal da cadeia produtiva do setor até achou que a espera seria breve e o estrago seria leve, porque a própria OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, passou um atestado num documento oficial de que o fato acontecido não representava nenhum tipo de risco para a saúde da população nem do gado. Mas não adiantou nada, né? Logicamente que o governo chinês tem perfeita ciência e sabedência do que é essa doença e de qual é a diferença entre ela e a vaca louca verdadeira. Aí a conclusão é de que essa enrolação deles e a demora para resolver o problema quer dizer que, muito claramente, a questão deixou de ser sanitária e passou a ser puramente comercial. E, na verdade, as autoridades do gigante lá do Oriente Distante estão usando a suspensão da exportação para derrubar a cotação da carne brasileira. O caso que está sendo acontecido é que hoje eles estão relativamente sossegados para fazer isso, porque, de acordo com as informações recolhidas pela Scott Consultoria, de janeiro a setembro deste ano, as importações de carne bovina da China aumentaram nada menos que 20% em relação ao mesmo período do ano passado, o que significa que o estoque está até bem abastecido, né? Repare, o amigo fazendeiro brasileiro, que uma boa parte dessa mercadoria eles foram comprar nos Estados Unidos, que hoje tem uma certa fartura de mercadoria e estão querendo avançar em cima da nossa freguesia. Só no mês de agosto passado, por exemplo, os embarques da Norte América para a China registraram um crescimento espantoso de 160,5%. Segundo dados do governo deste outro gigante, né, o nortista. E outra questão que está pesando bastante nesta situação é que no terceiro trimestre do ano atual, a produção de carne de porco da China registrou um aumento de 43% em relação a 2020, chegando no seu maior volume desde que a peste suína africana derriçou o rebanho deles. Pois então, juntando isso tudo e misturando bem, ninguém nem precisa ser adivinho para saber que ainda vai demorar para essa consumição acabar, né? E para não deixar descumprido o que tinha sido prometido antes até de o serviço com mestiço ser começado, a gente pega agora o noticiário do mercado dos insumos, espreme para tirar o sumo e oferece ao companheiro boiadeiro um resumo na forma de comentário. Eu já vou falar um pouquinho sobre o mercado de fertilizantes. Bom, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos divulgou recentemente os dados da entrega de fertilizantes no Brasil, em julho desse ano, onde foram entregues 5 milhões de toneladas de adubo no país. E esse é o maior volume mensal já registrado. Na comparação com julho do ano passado, houve um crescimento aí de 21,4%. Com isso, no acumulado de janeiro a julho desse ano, as entregas totalizaram 23,89 milhões de toneladas de fertilizantes no Brasil, um volume 16,8% mais que no mesmo período de 2020. Para 2021, a expectativa da Scott Consultoria é que sejam entregues entre 44,5 e 45,5 milhões de toneladas de fertilizantes no país, frente ao recorde de 2020, que foi em torno de 40,56 milhões de toneladas do adubo. Um ponto importante é que esse incremento na demanda interna por fertilizantes é devido ao aumento da área prevista para as principais culturas na temporada 2021-2022 em fase de semeadura no Brasil. Além do maior uso da tecnologia, com os agricultores mais capitalizados em função dos bons resultados econômicos no ciclo que está se encerrando agora no país. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção e até a próxima. O serviço com mestiço está andando dentro do roteiro que foi combinado com os companheiros boiadeiros, de modo então que a gente já pode fazer aqui um intervalo ligeiro. É um minutinho só, aguarde.
Por este chão do sertão brasileiro, tem muito companheiro boiadeiro que anota e guarda rigorosamente todas as informações a respeito de tudo o que acontece na propriedade. Acontece que só isso não é suficiente e o caso é de fazer uma organização, que facilite o uso imediato e certeiro do que foi anotado e guardado. E aí a tecnologia é uma mão na roda para o fazendeiro. E as novidades sobre esse assunto a gente confere agora com o companheiro apresentador e jornalista Pedro Costa. Olá, Pedro, seja bem-vindo ao rancho. Olá, Sidney. Olá a todos. Nosso assunto hoje é inteligência artificial. Todo mundo sabe que a tecnologia é uma ferramenta fundamental na lida do campo. E é um caminho sem volta para quem quer resultado na propriedade. E essa necessidade de produzir mais e melhor tem feito empresas desenvolverem programas capazes de ajudar o pecuarista na tomada de decisão. Sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Paulo Dancieri. Olá, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, Pedro, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar com você novamente. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite aqui do Terra Viva. Paulo, o mundo vive num boom digital, né? Estamos vendo a tecnologia 5G batendo na porta. A pecuária de precisão une aí experiência e tecnologia, né? Sem dúvida, Pedro. O momento que a gente está é um momento ímpar, né? O momento que a gente está com a conectividade em campo sendo uma realidade cada vez mais viável, através dessa ferramenta e de outras ferramentas, é possível que a gente consiga fazer a dita pecuária de precisão, que é nada mais, nada menos do que você fazer mais com menos de forma otimizada. Então, isso já é uma realidade que está batendo a porta aí de grande parte das propriedades rurais do Brasil. É muito interessante, né, essa questão da pecuária de precisão, porque a gente vê, né, que existe um cuidado, um zelo de olhar cada ponto da propriedade e pensar em cada tomada de decisão. E é exatamente isso que a gente vê com essa questão da experiência, né, de passar daí de geração para geração, e a questão também de ter mais conhecimento tecnológico, né, investir em ferramentas tecnológicas. E é exatamente isso que vem caminhando, né, de uma consonância entre esses dois, não é? Sem dúvida, né? Assim, existem alguns pilares para que você faça qualquer atividade de uma forma ótima, né? Então, o conhecimento é uma delas, a base de conhecimento é uma delas, mas esse conhecimento normalmente está disperso, né? Hoje nós estamos vivendo a era da superinformação, né? O conhecimento está à disposição de qualquer usuário e o que a gente precisa fazer é consolidar esse conhecimento, e hoje existe uma série de ferramentas que conseguem processar o conhecimento para, primeiro, consolidar a informação e não deixá-lo disperso. Segundo, conseguir dar uma aplicabilidade prática para esse conhecimento na própria operação da propriedade. Então, existem ferramentas digitais como a nossa, por exemplo, que ao mesmo tempo entende a cabeça do usuário, processa esse conhecimento através dos algoritmos e começa a entregar tomadas de decisão muito mais assertivas para que você faça uma pecuária mais lucrativa, que é o que todo mundo procura, né? Isso é muito interessante, né? Exatamente eu queria entrar, né? Vocês desenvolveram aí um cérebro, digamos, eletrônico, capaz de trazer soluções no momento exato. Eu queria que você destrinchasse aqui para a gente, né? O que seria esse cérebro inteligente, né? Essa forma inteligente, né? Esse smart, de você conseguir entender a tomada de decisão do pecuarista, né? Porque é um desafio em tanto. Sem dúvida, né? A pecuária é uma atividade absolutamente complexa. Existem uma série de variáveis que são representativas na hora de você buscar o lucro, aferir o lucro no final da operação. Esse emaranhado de variáveis, essa interdependência dessas variáveis, dificilmente é possível que seja processada através do nosso cérebro de uma forma ótima. E aí exatamente que vem o que a gente chama de inteligência artificial. A gente produtiza isso através de algoritmos e o algoritmo vai resolvendo essas equações, porque cada uma dessas variáveis tem um peso de relevância no final. Então, o processamento da Bovex, quando a gente fala cérebro, é justamente isso. É conseguir entregar um pouco de algoritmo para que a gente evite as chamadas decisões enviesadas, que são aquelas decisões que nós, seres humanos, tomamos de forma natural para encurtar um caminho, um atalho mental na hora de tomar decisão. E esse atalho mental, dentro de um processo produtivo como a pecuária, que está sujeito a variáveis muito complexas, é um grande risco. E é exatamente aí que o sistema trabalha, corrigindo esses gaps, corrigindo esses buracos do processo decisório e permitindo que o pecuarista tome decisões mais racionais, mais assertivas e, portanto,
muito menos emocionais e enviesadas, né? Isso permite uma possibilidade de uma lucratividade até 10 vezes maior do que ele consegue aferir tomando decisões de forma mais heurística, de uma forma mais enviesada. É muito bacana, né? Porque a gente constrói um raciocínio, né? E você disse muito bem, a gente acaba cortando para ter essa decisão quanto mais rápido possível, sendo que esta ferramenta possibilita ter todo esse raciocínio que talvez demoraremos horas, aí, até dias, né? E sendo encurtada para a gente tomar uma decisão precisa e mais correta, né? Do que na situação que está vivendo, né? Tanto é que a tecnologia, né, nunca foi tão necessária. A gente tem um exemplo aí da produtividade, né? Hoje as áreas destinadas à pecuária vêm perdendo espaço para a agricultura. Como acompanhar essa tendência, né? Mantendo aí a eficiência do rebanho? É realmente um cenário desafiador. Sem dúvida, né? A terra está ficando mais cara e aí se a sua produtividade não trouxer uma margem maior, obviamente que as atividades começam a ser migradas para outro tipo de atividade ou um desdobramento dessa atividade que consegue te entregar uma margem maior e é por isso que a agricultura vem tomando grande parte das áreas aí do Brasil. A pecuária, eu não gosto de dizer que ela está perdendo espaço, eu acho que ela está se conjugando cada vez mais, né? Eu gosto de pensar que a pecuária e a agricultura estão ficando uma linha cada vez mais tênue, porque nós vivemos num país onde a gente tem um grande potencial de geração de valor, um grande protagonismo na produção alimentar, e a nossa terra, o nosso solo, esse protagonismo todo que a gente tem, permite que atividades consorciadas passem a ser uma atratividade econômica para o investidor, né, para o produtor. Então, a pecuária ela precisa necessariamente, e por essência, por conceito, começar a entregar margens de rentabilidade próximas da agricultura. Então, nós temos hoje uma média de lucratividade de aproximadamente R$200 por hectare ano contra 1.500 da agricultura. Então, a gente tem que chegar a patamares mais próximos para que a gente consiga, de fato, ter um retorno sobre o nosso capital ali investido. E é exatamente aí que a pecuária começa a enxergar o caminho que já foi trilhado pela agricultura. Um caminho de mais crença na tecnologia e principalmente na mudança dos processos, que é talvez a palavra-chave para operar qualquer processo de transformação, né? E nesse cenário competitivo, né, que a gente está vendo da pecuária, tendo essa questão junto com a agricultura, né, desse crescimento, né, que numa área cada vez menor, mas tendo que manter a produtividade, aumentar, né, diga-se de passagem, né, essa crescente procura por carne bovina no mundo, né, abre um leque, né, de oportunidades para o pecuarista brasileiro. De que forma a tecnologia pode contribuir para o criador aproveitar esse bom momento do setor, essa oportunidade do Brasil de continuar no protagonismo, de celeiro do mundo e de produção aí de carne, de proteína animal, de uma forma cada vez mais eficiente e, claro, mantendo a excelência produtiva. E nessa questão ainda dessa área, que ainda continua numa área, digamos, mais limitada. Não tem muito segredo, a gente tem que produzir mais e melhor. Quando a gente fala produzir mais, é produzir entregando valor econômico para quem produz, ou seja, tendo lucro no final da operação, porque não existe operação sem lucro, né? E ao mesmo tempo produzindo uma carne de qualidade para que ela tenha pelo menos a percepção. Nós sabemos que a nossa carne é muito boa, mas a gente tem que ser percebido como uma carne muito boa para que a gente seja alçado a outros patamares de carne, não apenas a carne ingrediente que a gente exporta aí para todos os países, para a China sobretudo. Então, o que nós temos que fazer? Adoção de tecnologias para produzir mais e melhor, com mais aproveitamento de carcaça, no menor curto prazo de tempo, que é isso que garante a margem econômica, né? E ao mesmo tempo, Pedro, quando você faz isso, você está conseguindo entregar lucro e fazer de forma mais sustentável, que é um aspecto também muito relevante para que o Brasil continue aí no jogo, né? No jogo global de produção de proteína. Nós sabemos que nós temos, infelizmente, dados alarmantes de que a fome aguda ela vem em dados crescentes, principalmente depois da pandemia, no mundo inteiro, e não vai ter outro país capaz de prover as 10 milhões adicionais de toneladas de proteína para o mundo que não o Brasil. E a gente pode fazer isso sem derrubar mais nenhuma árvore, ou seja, talvez até produzindo num espaço menor do que a gente produz hoje, dos 190 milhões de hectares que a gente produz hoje, a gente pode reduzir aproximadamente para 145 milhões de hectares e levar essa taxa de lotação de 1,06 unidades animais por hectare para aproximadamente 1,8. Isso representa um gap, uma janela de oportunidade econômica de aproximadamente 38 bilhões de dólares adicionais no nosso PIB, só
conseguindo otimizar esse processo produtivo de carne. Exatamente, sem derrubar nenhuma árvore e ainda colocando mais, né? Porque nós estamos pensando aí no sistema ILPF, né? Várias linhas, né, de crédito que são disponibilizadas, linhas aí de sustentáveis, e os pecuaristas estão aderindo a essas linhas, estão aderindo a esses sistemas dentro da propriedade, e o Brasil está mostrando, né? Tem agora a COP26 exatamente para mostrar isso, né? Que o Brasil está mostrando, sim, que consegue produzir até mais e colocando árvore na propriedade, né? Dentro de sistemas como o ILPF, como eu disse anteriormente. Paulo, muito bacana nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Tenho certeza que o pessoal de casa entendeu muito sobre a questão das ferramentas tecnológicas, sobre essa importância de investir em tecnologia na propriedade. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Um abraço para você. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Um grande abraço a todos aí do programa DBO na TV. Valeu, um abraço para você. Tá certo, Sidney? São essas informações. Até mais. Muito obrigado, Pedro. Até a próxima. E a hora agora é recomendada para fazer mais uma parada, mas para a gente voltar não vai demorar mais do que o tempo requerido para o companheiro tirar a botina e esticar os pés em riba do banquinho. Aguarde. Estamos de volta e com a ligeireza requerida pela função, a gente recomeça a lida anunciando a apresentação da nossa Conversa Leilão. Neste sábado, a partir das 8h35 da noite, o Terra Viva transmite direto de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, o segundo leilão virtual La Castelhana e Meia Volta de Cavalos Crioulo. E sobre o evento eu converso agora com o leiloeiro Gonçalo Silva. Boa noite, Gonçalo. Muito obrigado por participar aqui do programa junto com a gente. Uma satisfação ter a sua presença aqui. Eu dei uma olhada aí no catálogo do leilão. A tropa é bonita, hein, rapaz? Como é que estão esses animais? Boa noite, Sidney. Satisfação toda nossa. Realmente é um leilão bastante importante aí, tendo visto que uma das integrantes, a La Castelhana, é ganhadora de um dos freios do ano de 2021, uma oferta bem qualificada. Não é todo dia que a gente tem uma oferta desse tipo no mercado, não, né? O caso é aproveitar, né, Gonçalo? Com certeza, não é todo dia, até porque é uma oferta campeã atual, freio de bronze, freio de alpaca aí, então com certeza é uma oferta diversificada. Quem procura animais para tropa, matrizes, potrancas para exposição, amanhã à noite vai ter uma grande oportunidade. Quer dizer que está bem variada a oferta, Gonçalo? Bastante variada e, sobretudo, das linhagens mais consagradas da raça crioula. Muito bom. Qual é a condição de pagamento do leilão, Gonçalo? As tradicionais 50 parcelas, sendo duas mais 46. Muito bom. Bom, a gente vai acompanhar o leilão junto com vocês, né? Com certeza vai ser um sucesso, tropa muito bonita. Fica aqui a recomendação para os companheiros de casa para não perder. Gonçalo, brigadão pela sua participação aqui no programa. Prazer de ter você com a gente. Um abraço e dá um abraço para toda a turma boa aí do Rio Grande do Sul. Um abração, muito obrigado, Cid. Muito obrigado. Tendo a precisão de fazer mais um intervalo ligeiro na função, a gente pede a licença do companheiro para essa interrupção no serviço, mas logo depois disso, quando a nossa apresentação for retomada, no trecho derradeiro da jornada, a conversa vai ser a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. A exportação continua despencando, o consumo interno está encurtando e o fazendeiro brasileiro está ficando desesperado por ter de pagar penitência sem ter cometido pecado. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Depois de vencer o poeirão da estrada e a imensidão da chapada e tendo já quase na vista o ponto marcado para entregar a boiada, a comitiva estende a jornada pelo mercado boiadeiro para saber por quanto dinheiro o nosso boi gordo está sendo negociado. Até o começo de setembro, quando a cotação da arroba estava subindo mais ligeira do que rojão de vara em festa de São João, o companheiro boiadeiro estava achando que o trecho derradeiro do ano seria uma beleza e que, com certeza, em outubro seria a sua vez de ganhar um bom dinheiro. Pois agora, com o mês já perto de ser terminado e o mercado arrasado depois que a China fechou a porteira para a carne bovina brasileira, o fazendeiro está enfrentando uma gravíssima tempestade e tentando garantir a sua sobrevivência na atividade, pagando penitência sem ter cometido pecado. O caso que está sendo passado é que a nossa praça boiadeira está debaixo de uma assustadora conjuminação derrubadeira que está fazendo rasura no preço
Primeiramente por causa do forte despencamento do volume de carne despachado daqui para o estrangeiro. Conforme a gente até já falou aqui, nas 3 primeiras semanas do mês presente, a média diária dos embarques ficou em 4.560 toneladas, com uma queda de nada menos que 43,8% na comparação com o período correspondente do ano passado. A segunda questão que está na raiz dessa consumição é o grande esmagrecimento sofrido pela demanda aqui no nosso próprio terreiro, por conta da atual falta de dinheiro do consumidor, que sempre acontece nos dias derradeiros do mês, mas dessa vez está maior do que o normal. O resultado foi que, com o açougueiro passando quase o tempo inteiro sozinho no seu estabelecimento, no mercado atacadista de carne desossada, o valor médio dos cortes comercializados caiu 0,2% nos últimos 7 dias, contados desta quinta-feira passada para trás. E repare a amiga pecuarista que esta pressão baixista está sendo maior em cima do dianteiro, justamente a mercadoria que a gente vendia mais para o nosso freguês chinês. O que aconteceu foi que estes cortes levaram um tombo de 0,5% na semana, ao mesmo tempo em que o traseiro teve uma queda mínima, que nem merece ser considerada aqui. Já no comércio varejista, o preço variou conforme a situação de cada região. Em São Paulo, a média registrou alta de 0,4%, enquanto o caso foi de estabilidade nas Minas Gerais, no Paraná e no Rio de Janeiro. Com o carretão andando neste trieiro enganoso, o dono do frigorífico está ressabiado e receoso na hora de comprar, até porque a sua precisão de gado terminado diminuiu muito nestas semanas recentemente passadas. Já no lado da oferta, aí a situação está muito complicada, O problema é que, com a disparada do seu custo de produção e a chegada da estação chuvosa, o dono do confinamento está sendo obrigado a vender de qualquer jeito, mesmo com prejuízo. E aí a indústria está folgada no eito, esticando a programação de abate e descendo o facão na cotação. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações, em 7 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E em todas essas praças o preço caiu. No sudeste de Mato Grosso, o boi foi derrubado para R$ 249,00 e a vaca para R$ 244,50. No norte do estado, o macho voltou para R$ 255,00. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desceu para R$ 269,00 e a vaca para R$ 258,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho já não vale mais do que R$ 253,00 e a fêmea R$ 250 redondos. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi piorou para R$ 258,00 e a vaca para R$ 249,00. Em Marabá, no Pará, o comprador quer pagar pelo macho no máximo R$ 261,00 e pela fêmea R$ 251,00. E no norte do Tocantins, o boi desandou também para R$ 261,00 e a vaca para R$ 252,00. Domingo de tarde eu não fico à toa, com minha canoa de fundo preto e barra clara, eu vou deslizando sem alarde no meio da taboa, controlando no varejão de Guaiçara a proa na direção do Poção da Taquara. Vara matadeira, linha de primeira, anzol muito bem encastoado, eu vou pescar dourado apontado no rebojo depois da corredeira, na jusante da gameleira, esperando a lua chegante, descansado da lida e sossegado da vida. Esta e mais de 200 outras prosinhas de mesma intenção e embocadura estão publicadas no meu 4º livro, que eu escrevi para fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira e batizei de Versinhos de Caipira inteirou os 4. Quem quiser comprar um exemplar ou logo a coleção inteira para ler e apreciar ou para dar de presente para um amigo, cliente, parente ou adjacente, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda me procurar no Facebook, onde eu uso o meu nome mesmo, E com a boiada já entregue e solta na invernada, termina aqui a nossa empreitada e a hora agora é de preparar a retirada. Mas estando na lida, a comitiva sabe que esta despedida é breve, porque a próxima jornada do Terra Viva DBO na TV já está marcada para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Pois então vai daqui um abraço, junto com o desejo de um ótimo final de semana para todo mundo e até lá!